senhores, então vamos falar hoje sobre esse grande texto, né, que você tem então disponível, e também vou deixar depois esse texto falando sobre atividade física e seus benefícios à saúde aqui na descrição realmente desse vídeo, e também é disponível para vocês terem acesso a esse artigo bem interessante desses três autores, tanto Isaías quanto Leonardo quanto o Lucinei, tá? E esse é um artigo bem bacana, que ele vai então fazer um breve resumo, né, e vai falar um pouco sobre a inatividade física, como tem contribuído para o aumento do sedentarismo. Então observamos que hoje nós temos uma certa premissa, né, aquilo que eu sempre costumo falar para os meus alunos na academia, que eu também trabalho, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia, né? Isso geralmente é indicado até para idosos, né? Então, geralmente para pessoas idosas, acima de 60 anos, recomenda-se pelo menos 150 minutos semanais de atividade física orientada, sistematizada e avaliada. Então, quando pensamos em atividade física, né, que ela contribui para o sedentarismo, então manter um certo grau de atividade física semanal, levando em consideração intensidade, volume e frequência, é muito importante realmente para alcançarmos o que chamamos então de aptidão física, né? E quando falamos de aptidão física, lembrando, falamos em força, falamos em resistência, falamos em flexibilidade e também, propriamente, a composição corporal. E quando falamos sempre nesses critérios, vamos estar sempre linkando esses 4 fatores da aptidão física. Bem, esse artigo, então, ele faz uma breve revisão de literatura, ou seja, essa concha de retalhos que nós temos aí em vários artigos, em vários periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, a respeito dessa temática, né, tão específica, a atividade física e seus benefícios à própria saúde. Então, esse artigo também vai citar um pouco sobre a prática da atividade física, como ela é de suma importância para uma melhor qualidade de vida, novamente corroborando isso que estamos falando, sobre realmente essa prática sistematizada da atividade física em si. Esse texto também tem uma parte do abstract, interessante até para vocês exercitarem o seu inglês, até para quando pegarem periódicos internacionais, já estarem mais habituados realmente a quando falarmos realmente em língua inglesa, né? Ter realmente essa outra opção da língua inglesa. Então, se atentar também ao abstract, aos keywords ali, realmente que são as palavras-chave citadas também em inglês, tá? Bem, vamos a uma breve introdução então desse grande artigo. Bem, esse artigo, então, na sua introdução, ele cita um dos grandes teóricos, principalmente quando falamos ali da parte da psicologia do esporte, que é Samunsky, né? Então, esse grande autor, Samunsky, ele vem realmente a citar como um novo padrão de vida da sociedade moderna, ou seja, onde antigamente nós tínhamos um estilo de vida mais antigo, né? Eu mesmo, quando era pequeno, eu brincava mais na rua, né? Minha casa tinha sempre muro baixo. Eu, quando ia brincar, eu pulava o muro da casa e brincava com a turma na rua. Hoje, né, eu sou de Itajaí. Hoje, onde é em Itajaí o Bistec, ali, né, um supermercado, o Bistec, era praticamente um terreno baldio, né, um terreno abandonado, onde eu, mais 20, 30 crianças, brincávamos ativamente. Hoje, né, eu tenho uma filha, por exemplo, de 13 anos. Então, por mais que ela já tenha uma certa autonomia, eu não tenho coragem de deixá-la realmente brincar na rua, por questão de medo mesmo. Então, isso faz com que nós tenhamos uma vida um pouco mais sedentária, devido ao que esse autor, né, chamado Samunsky, ele vem a citar, então, nesta obra. Tá? E logo mais abaixo, então, continuando a introdução desse artigo, né, ele fala aqui onde a prática de atividade física regular e seus benefícios à saúde é vista como importante aliada para as consequências que parecem ser bastante claras, então. Ou seja, quando falamos benefícios à saúde, hoje já é tácito na literatura, já existe esse fator que é de senso comum praticamente, que temos que praticar atividade física. Aí vem a questão, né? Sabemos tanto que a atividade física é importante, por que nós temos aí cada vez maior um índice de obesidade no nosso país, o número de obesos aumenta correspondente a cada ano, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Hoje nós temos cerca de 26% de obesos no Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Bem, outros autores
Bom citar também como diversos estudos sobre a temática são, então, realizados na busca de conhecer e informar para a sociedade moderna sobre o mal da inatividade física. Então, hoje existe realmente uma união entre pesquisadores nessa tentativa de diminuir a inatividade física através da informação, através do conhecimento. E vocês, como educadores físicos, seja da área do bacharel, seja da área da licenciatura, é muito importante se atentar quanto a isso, realmente para deixar as suas crianças, ou na escola, no ambiente formal, ou seus alunos, atletas, no caso da academia, ou ambiente esportivo, para que tenham realmente uma vida mais ativa. Porque não basta realmente, né, eu ir para a academia e somente praticar aquela uma horinha, né, de atividade física se eu não tenho um estilo de vida também mais ativo para que realmente eu consiga melhorar as minhas aptidões, aquilo que se espera tanto do meu gênero, seja masculino ou feminino, quanto o que se espera então da minha idade, segundo alguns padrões. Aí pensamos em avaliação física, né? Continuando então a introdução do nosso trabalho, é retardar o envelhecimento e prevenir o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, aos quais são derivadas então do próprio sedentarismo. Então essa é a nossa missão enquanto educadores físicos, retardar o envelhecimento, né, e prevenir doenças crônico-degenerativas, as DCNs, né, ou seja, tanto o diabetes quanto o colesterol, questões voltadas à hipertensão arterial, são fatores, são comorbidades que vão levando, tanto relacionado ao próprio sedentarismo, quanto mesmo à própria obesidade em si. E tudo isso causado principalmente pela inatividade física, né? Consequentemente influenciado por inovações tecnológicas que nós vemos no nosso dia de hoje. Hoje, a nossa prática, né, ainda mais agora na época de quarentena, nossas interações, é tudo através de mídias, né? Isso faz com que cada vez nós ficamos mais sentados, ou seja, as inovações tecnológicas, esses lazeres tecnológicos, nos fazem, então, realmente termos situações de maior sedentarismo. Isso citado por alguns autores, né, como o Gilmar Pinto Guedes, que é um dos grandes autores aí, quando vão falar de atividade física e saúde. Tá? É até um livro que eu super recomendo para vocês, que também está na descrição, está na referência aí deste grande artigo. Continuando, então, a questão do nosso artigo, então, cita que grande parte também da sociedade que se encontra inativa também e acima do peso. Olha mais um dado aí realmente corroborando o que nós estamos falando, ou seja, grande parte da sociedade se encontra inativa, se encontra acima do peso. O que nós observamos que muitas vezes, né, agora, principalmente em época de quarentena, existe uma certa crise econômica acontecendo, né? E que faz com que muitas vezes algumas academias estejam fechando suas portas por falta de renda, por falta realmente desse capital econômico, né? E muitas vezes as academias acabam brigando por esses alunos que saem dessas academias. E olha esses dados realmente desse artigo, existe uma grande parte da sociedade que está inativa. Então, ou seja, em vez de brigar pelo cliente da academia do vizinho, devemos brigar por essa grande parte da sociedade que está inativa realmente e também que estão com um gasto energético muito baixo. E aí, realmente, essa é a grande introdução, então, do nosso artigo, certo? Agora, partindo um pouco mais para a metodologia, ou seja, como é que esses autores, afinal de contas, acharam esses documentos, buscaram essas citações, então? Bem, a metodologia desse trabalho vem como uma busca, então, de caráter exploratório, né, e um artigo também descritivo, onde vai buscar como referência, tanto no Google Acadêmico, que é um grande banco de dados, quanto pesquisas do próprio Cielo, né, periódicos da CAPES e algumas revistas científicas, dentre elas, como é que eu gosto bastante, é a própria Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, e outros artigos mais aí que vão buscar realmente esses dados para corroborar tanto a nossa introdução quanto o nosso referencial teórico. E agora, partindo realmente para esse referencial teórico, pensamos então, né, nessa grande pergunta que faríamos, né? Tá, professor, quais são as consequências, afinal de contas, da inatividade física? E aí, realmente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo
dessa nossa interação, façam, ou aqui verbalmente, ou se quiserem também deixar no próprio chat, né, que nós temos aqui em cima, ou mesmo a descrição posteriormente aqui no vídeo, por favor, façam isso, tá? Bem, então a questão é, quais as consequências, então, da própria inatividade física? Bem, observamos que as consequências do sedentarismo, né, e ter sobrepeso e obesidade, isso parece ser bastante claras. Hoje nós temos uma população que está cada vez mais obesa, uma população que está cada vez com maior sobrepeso. E é fácil, realmente, nós adquirirmos esse sobrepeso, né? Pensamos que uma atividade física que eu venha a gastar no ambiente de uma academia, ele vai gastar em torno de 400, 500 calorias no máximo. A capacidade que eu tenho de gastar em 1 hora de atividade física, por mais sistematizada que ela for, é muito baixa em relação à capacidade de aporte que eu tenho. Então, para buscar realmente gastar isso, né? Por exemplo, se eu correr na esteira durante 1 hora, eu vou gastar então 500 calorias. Se eu comer um McDonald's, eu vou realmente estar consumindo, estar ingerindo praticamente 600 calorias, ou seja, vou ter um superávit calórico aí muito maior em relação à capacidade que eu vou ter de gasto, no caso específico de uma esteira. Bem, vamos à primeira pergunta que nós temos aqui. Como você falou, a falta de atividade física regular ocasiona realmente um aumento de peso e doenças graves, correto? Corretíssimo, Adriano. E exatamente isso, tá? Realmente a falta de atividade física, o sedentarismo, são fatores ambientais, conhecidos também como fatores epigenéticos, né? O ambiente influencia para que possamos realmente ter essas doenças graves. E também fatores que chamamos fatores genéticos. Então, quando futuramente até eu trago nesse momento essa ampulheta aqui. Aqui até em outras aulas nós falamos bastante dela quando citamos em crescimento, desenvolvimento motor e controle da aprendizagem motora. Tá? Quando nós pensamos que vai preencher realmente essa ampulheta, são os fatores, tanto a areia do ambiente que vai preencher essa ampulheta, quanto a areia da genética, nos fatores realmente aquilo que eu construí, que foi realmente determinado geneticamente no meu cromossomo pelos meus familiares. Então a junção cromossômica, né, de junção de proteínas, enzimas e hormônios que me construíram, que me determinam, vão também favorecer, né, ou contribuir ou não para que eu seja uma pessoa, tenha essas doenças graves, então, sejam doenças cardíacas, doenças voltadas às questões endócrinas, que são doenças voltadas ao sistema realmente do metabolismo endócrino. Tá? Então, fatores tanto ambientais quanto fatores genéticos vão contribuir para que eu tenha, então, esses fatores de agravo a próprias doenças crônico-degenerativas, as DCMs. Ok? Muito bem. Então, continuando então o nosso texto, observamos também que as mudanças econômicas, né, e culturais, elas vêm então a resultar num ambiente que, de certa forma, facilita a obesidade, normalizando um estilo de vida sedentário. Então, naturalmente, mudanças econômicas, quando eu mudei meu padrão econômico, né? Antes eu andava de bicicleta, agora começo a andar de carro. Antes, eu trabalhava numa fábrica de cordas, colocando mola em grampo, como foi o meu caso. Hoje, eu trabalho praticamente sentado, né, dando aulas, né, para vocês aí que estão do outro lado. Então, a minha mudança de estilo de cultura e economia muda também o meu ambiente, e isso facilita, né, a minha obesidade, isso normaliza o meu estilo de vida como sedentário, né, isso gera também um processo de alimentação excessiva e naturalmente errônea. Aqui, naturalmente, eu busco, né, controlar a minha alimentação com um sanduíche natural, com um pastel assado, mas facilmente eu posso estar consumindo coisas para que eu possa estar rapidamente me alimentando e ficando aqui nesse ambiente até então sedentário. E essas inovações tecnológicas, então, favorecem essa comorbidade dessas pessoas, né, e, consequentemente, aumentando o número de pessoas consideradas, então, sedentárias.
Bem, a própria inatividade física, então, ela tem sido então apontada como uma das principais causas para o aumento da mortalidade causada por doenças do sistema circulatório no Brasil. Ou seja, olha realmente o nosso papel enquanto educadores físicos. Olha como nós temos uma importância para evitar essas doenças crônicas degenerativas, principalmente voltadas ao sistema cardiovascular. Ou seja, mais um dado aí que corrobora que a inatividade física leva a esse aumento de mortalidade por causa de doenças do sistema circulatório. Então, mais um fator que é muito importante, tanto nós como educadores estarmos sempre ativos, como os nossos alunos, os nossos clientes e principalmente os nossos atletas. Então, entre crianças e adolescentes, né, a prevalência do sedentarismo ela parece um número alarmante aí, ou seja, no quadro de sobrepeso e obesidade. E no caso aí, para quem tem filhos, né, para mim, no caso que tem uma filha de 13 anos, como é importante realmente para mim como pai, fazer com que minha filha está participando ativamente, né, com a minha filha, para que ela não seja um adolescente sedentário. Eu particularmente gosto muito, né, de pelo menos às quartas-feiras, aos sábados e domingos, menos pedalar 1 hora e meia com a minha filha, para que ela tenha realmente um estilo de vida mais ativo, a partir de uma atividade como pedalar na minha cidade. Aqui em Itajaí, por exemplo, né, é uma cidade plana que facilita esse acesso. E tem muitas ciclovias, como isso realmente é favorável a essa questão urbana em si. Então, a questão do próprio sobrepeso torna-se também um problema de saúde pública, né? Hoje, como isso afeta os cofres públicos, o sedentarismo em si, que leva realmente a doenças crônicas, que leva realmente a esse inchaço do sistema público de saúde, nosso SUS. A própria prática da atividade física em si, regular, né, de forma sistemática, orientada, avaliada por um profissional realmente habilitado para essa prática, ela é vista como uma importante aliada para que se tenha então um estilo de vida sedentário e ativo fisicamente. Né? Então, novamente, a prática da atividade física, como ela é importante no nosso dia a dia. Tendo também a própria recomenda no tratamento de doenças, tanto aqui é interessante, tanto doenças biológicas como doenças psicológicas. Olha como é importante a atividade física também como questões biológicas, mas como questões também psicológicas para controle de estresse, para controle da ansiedade, controle de fatores que vão culminar em situações nocivas, né, como a própria depressão em si. Então, a atividade física tem esses fatores de benefícios, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista psicológico, emocional, tá? E aí, realmente, elenco a vocês, depois eu vou deixar aqui, realmente, de nossos materiais, né, uma lista de vídeos sobre a psicologia do esporte, tanto voltada a atletas, quanto também não atletas. Muito bem. Então, entende-se que com a prática da atividade física regular, né, ela engloba um processo também de comportamento preventivo que abranja também um maior número de indivíduos na própria sociedade moderna. Ou seja, vamos pensar também a atividade física de ponto de vista da coletividade. Pensando em atividade física, o que eu posso realmente abranger realmente para o maior número possível de pessoas dessa sociedade até então moderna, que caminha para uma pós-moderna, né? E nisso, na maioria dos países, né, agora pensando em nível mais global, existe um número significativo de crianças também que levam uma vida relativamente sedentária e raramente realizam períodos de atividade física moderada ou mesmo vigorosa durante os dias da semana. Ou seja, não é algo particular do Brasil, ou de Santa Catarina, ou do município de Navegantes. É algo realmente mundial, realmente que leva as nossas crianças, que serão futuros adultos aí até então sedentários. E observamos aí com isso que alguns estudos voltados especialmente para crianças e adolescentes, né, observam-se um certo impacto negativo produzido por consequências de hábitos alimentares e a própria falta de atividade física, que aumenta a certa prevalência de excesso de peso e nessa sociedade que vivemos, a tal sociedade moderna, né? É que volto realmente a relembrar a minha própria infância. Antes,
Na minha infância não tinha tanta fartura de comida. Me recordo quando eu estava com fome, né? Sempre fui criado por vó. Falava, vó, eu tô com fome. O que ela falava para mim? Felipe, tá com fome? Vai dormir que passa. Ou seja, por mais que eu estivesse com fome, né, à noite, por exemplo, ou eu ia comer um café com farinha, né, e açúcar para realmente tampar aquele buraco que eu tinha, ou realmente eu ia dormir que passava. E no dia seguinte eu teria um café da manhã um pouco mais farto. Né? E hoje em dia observamos que as crianças elas já têm isso prontamente no seu dia a dia. Né? Então a criança fala, mãe, estou com fome, já tem uma bolacha realmente ali com recheio, pronta para ela comer. Ou então, sei lá, à noite ela precisa comer algo, existe uma janta um pouco mais farta. Então essa oferta de alimentos e a falta de atividade física tem gerado realmente em nossas crianças um fator de obesidade e sedentarismo muito mais, então, acentuado. Aí, nesse momento, você me pergunta assim para mim, mas professor, então qual seria a importância da prática da atividade física regular, afinal de contas, né? Quais são os benefícios dessa prática regular, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, de forma sistematizada, orientada e avaliada por um bom profissional aí habilitado? Primeiramente, entendemos um contexto em que a atividade física é entendida como todo e qualquer movimento corporal que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso. E essa é uma definição, então, de atividade física. Enquanto que a aptidão física ela tem sido, então, definida como um atributo biológico relacionado à própria capacidade de relacionar movimento específico, mas também necessitando de orientações de planejamento adequado para que se tenham os resultados, então, significativos. Né? E com isso, a prática de atividade física regular, além de atuar na prevenção e manutenção e um bem-estar e também, naturalmente, melhora a autoestima. E também eu gosto de definir nesse momento esse conceito da atividade física, né, como uma atividade para além dos níveis de repouso. Né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma atividade física. Né? E quando pensamos em exercício físico, é toda atividade que é feita de forma orientada, avaliada e sistematizada. Então, esses conceitos entre o que é atividade física e o que é exercício físico, e até como o próprio texto cita, o que é aptidão física, é muito importante ter esses dados aí bem elencados para posteriormente em nossas provas ou posteriormente desenvolvermos os nossos estudos de caso, ou quem sabe, né, isso venha a cair também em concurso público. Para vocês aí que vão pretender fazer concurso público, quem sabe são dados que posteriormente possam vir a cair, então, nesses momentos. Bem, continuando então o nosso trabalho, sabe-se também que a prática da atividade física e exercício físico regular, ele também contribui de forma positiva para um estilo de vida saudável e ativo, né, da população em geral. E com isso, embora muito se sabe dos benefícios da prática da atividade física para a saúde, mas uma grande parcela, e é interessante chamarmos a atenção quanto a isso, da população, né, não a pratica com frequência recomendada. Apesar dessas recomendações, né, temos uma grande parcela da população que ainda não faz atividade física. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Como poderíamos fazer da nossa prática, né, seja ela como personal trainer, seja ela como um instrutor numa sala de musculação, seja ela como um professor numa escola, fazer com que nossa prática seja, primeiramente, atraente. Segunda, a nossa prática seja progressiva. Nossa prática tem que ter uma progressividade. E a nossa prática tem que ser variada. Então, esses 3 elementos, entre uma prática atraente, progressiva e variada, é de suma importância para que a nossa prática, então, seja mais benquista pela nossa população, seja mais a nossa população em si se sinta mais atraída por essa prática, até porque é uma prática voltada ao ambiente também do lazer, né? Isso também está no campo do lazer, a nossa prática física. E aí observamos que tais estudos, eles permitem também conhecer fatores que podem ser agravantes na sociedade moderna, né? Ou seja, esses programas irão também contribuir para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. Além disso, vão favorecer o monitoramento dessa população.
e uma forma também de controlarmos somente como a nossa população em geral, a população brasileira, está envolvida com a prática da atividade física em si. E a outra pergunta que eu faço para vocês nesse momento, né? Afinal de contas, quais são os benefícios da atividade física para a saúde? Bem, no entanto, observamos que os níveis de atividade física no trabalho vêm caindo nas últimas décadas, né, devido às inovações tecnológicas e suas praticidades. Me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava então numa fábrica de cordas. Minha função nessa fábrica de cordas era botar mola em grampo. Então, ou eu ficava sentado pegando um grampo, uma mola, botando um grampo e empurrando uma alavanca, ou eu ia para a roca. O que é a roca? A roca é uma máquina que enrolava a corda. Então, eu tinha constantemente movimentos, né, de braços para colocar a corda ali, fazer aquela máquina girar, depois colocar numa embalagem e depois enviar isso para uma seladora. Então, a minha prática física era muito maior. Volto a repetir, devido às tecnologias, né, e a questão do desenvolvimento econômico, nós vamos nos tornando cada vez mais sedentários. Isso acontece também tanto com nós, educadores físicos, como também com os nossos clientes. E além disso, dos próprios efeitos benéficos para a saúde, né, sabe que com hábitos saudáveis adquiridos para a infância e também para a adolescência, existe uma maior probabilidade de permanecer isso com a vida adulta. Ou seja, se os nossos filhos ou se nós mesmos fomos crianças ativas, a chance que realmente na fase adulta eu venha a ser um adulto ativo é muito grande e até gostar mais, sentir prazer pela prática física em si. Isso observamos que diversos estudos apontam também para baixos níveis de jovens considerados ativos no dia de hoje. Observamos também que a atividade física é entendida também como todo e qualquer movimento, né, produzido pelo corpo, né, enquanto a aptidão física é definida como um atributo biológico voltado pela capacidade física de realizar esforço, como citamos então anteriormente. E a aptidão física também abrange diferentes componentes, né, identificados e aperfeiçoados com a prática eficaz do movimento, ou seja, é a prática essa que é voltada para a área esportiva também. Ou seja, na área esportiva, seja ela do quarteto ball, né, ou basquetebol, ou voleibol, ou handebol, ou realmente o futebol em si, isso faz com que realmente essas aptidões sejam então desenvolvidas. E com isso, a atividade física então é entendida pelos profissionais de saúde como um movimento corporal, movimento esse que também que permite qualquer gasto energético maior que os níveis de repouso, então. E esses dados vão estar realmente repetindo constantemente que é muito importante estar fixo realmente para a nossa prática, tá? Eu vi evidências sobre o papel dos exercícios na promoção de saúde, lembrando de saúde essa, tanto saúde biológica, quanto saúde psicológica, como social, e esse bem-estar, então, individual. Estudos também apontam, mostram também essas ligações entre a prática de exercícios e também aspectos específicos da saúde psicológica, né? Mas também, notadamente, a própria ansiedade, o estresse, né? E também isso combina a própria depressão em si. A relação do humor, a relação das emoções, da autoestima e algumas funções psicológicas, a qual a atividade física vai ter um papel benéfico muito grande no controle, na questão também associada com outras áreas do conhecimento, com essa relação interdisciplinar, então. Bem, agora vamos ao grande desfecho, né, as considerações finais, então, desse grande artigo. Bem, observamos que são inúmeros os benefícios que nós relatamos aqui, que a atividade física ela proporciona, então, principalmente esse controle de doenças crônicas, como a própria hipertensão arterial, o diabetes, seja o diabetes tipo 1 ou tipo 2. Observamos também que uma vida saudável ela requer atitudes comprometedoras com a escolha de hábitos saudáveis, principalmente a atividade física regular, que sem dúvida ela proporciona então essa melhor qualidade de vida e maior então longevidade. Então observamos também que quanto ao estilo de vida ele pode ser então revertido
produzindo assim uma visão e uma mudança nos hábitos, ou seja, podemos mudar hoje mesmo o nosso estilo de vida e, consequentemente, então, melhorar a nossa qualidade de vida. Bem, aí temos algumas referências bibliográficas, depois que eu vou deixar também aqui embaixo, junto com este artigo. Joia? E agora deixo aqui aberto para vocês junto aos comentários.